A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois no verdadeiro ministério do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios, para que não houvessem manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus, para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives, de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar nos seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de rebanho, de 1 a 24, você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Examine o livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus Todo-Poderoso e que não é mais eficiente do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 70 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente.
pois em menos de um minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se juntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Eu me chamo Eduardo e faço parte dessa igreja virtual, @avivamento24ed. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui à oração, a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo para poder estarmos aqui sorteando os 24 livros e 24 capítulos para a sua meditação. Vamos aqui dar a oração que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos, todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito, e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês para vocês fazerem a sua obra para com o Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder estar purificando o seu ambiente, tirando toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui à oração. A oração de número 1. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 1 para dar início ao sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, que diz assim na oração de número 1.
Senhor Deus, haja agora a expulsão de todo espírito imundo, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que estiver nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo. Sai agora esse mal, e toda palavra irá se cumprir, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Essas 12. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Vamos aqui ao sorteio dos rebanhos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Hebreus, 13 capítulos. Livro de Hebreus contém 13 capítulos. Hebreus, capítulo 2. Para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Hebreus, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hebreus, capítulo 2, contém 18 versículos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao capítulo 2 do livro de Hebreus, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Hebreus, capítulo 2, contém 18 versículos que diz assim: a importância da diligência. Glórias ao nosso Senhor Deus, nos versículos 1, 2 e 3. Portanto, convém-nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme e toda transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual começamos a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. Vão estar aqui meditando no livro de Tito, 3 capítulos. Livro de Tito contém 3 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Tito, para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Tito, capítulo 2. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 2 do livro de Tito contém 15 versículos que diz assim: o apóstolo Paulo dando instruções para o ministério de Tito, nos versículos 4, 5 e 6. Para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, a amarem os seus maridos, a amarem seus filhos, a serem moderadas, cartas boas, donas de casa, sujeitas a seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Exorta semelhantemente os jovens a que sejam moderados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar, e 20, par. Vão estar aqui meditando no livro de
2 João, um capítulo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de 2 João contém um capítulo. 2 João, um capítulo. Contém 13 versículos, que diz assim: perseverar no amor e na fé. Nos versículos 6, 9 e 10. E o amor é este, que andemos segundo os seus mandamentos. Este é o mandamento, como já desde o princípio ouviste, que andeis nele. Todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo, não tem a Deus. Quem persevera na doutrina de Cristo, esse tem tanto ao Pai como ao Filho. Se alguém vem ter convosco e não traz essa doutrina, não recebas em casa, nem tampouco o saúdes. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Gênesis, 50 capítulos. Livro de Gênesis, 50 capítulos. Vamos aqui no livro de Gênesis, 50 capítulos. Capítulos 34, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Gênesis, capítulo 34, contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre a vingança de Simeão e Levi, nos versículos 27, 28 e 29. Vieram os filhos de Jacó aos mortos e saquearam a cidade, porquanto contaminaram a sua irmã, as suas ovelhas e as suas vacas, os seus jumentos e o que havia na cidade e no campo tomaram, e todos os seus bens, todos os seus meninos e as suas mulheres levaram presos e saquearam tudo o que havia em casa. Então disse Jacó a Simeão e a Levi: tendes-me perturbado, fazendo-me cheirar mal entre os moradores desta terra, entre os cananeus e ferezeus. Sendo nós poucos, eles se ajuntarão, e serei destruído eu e a minha casa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos meditar aqui no livro de Sofonias, 3 capítulos. Livro de Sofonias contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Sofonias. Sofonias, capítulo, contém 3 capítulos. Sofonias, capítulo 2, para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Sofonias, capítulo 2, contém 20 versículos. Sofonias, capítulo 2, contém 15 versículos, que diz assim: juízos sobre Moabe e Amon. Nos versículos 8, 9 e 10 diz assim: eu ouvi o escárnio de Moabe e as injuriosas palavras dos filhos de Amon, com que escarneceram do meu povo e se engrandeceram contra o seu termo. Portanto, tão certo como eu vivo, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, Moabe será como Sodoma, e os filhos de Amon como Gomorra, campo de urtiga e poços de sal, e assolação perpétua. O restante do meu povo os saqueará, e o restante do meu povo os possuirá. Isso terão em recompensa da sua soberba, porque escarneceram e se engrandeceram contra o povo do Senhor dos Exércitos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 15, ímpar, e rebanho de número 16, par. 15, ímpar, e 16, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Filipenses, 4 capítulos. Livro de Filipenses, 4 capítulos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus,
curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem manipulação, sem sentimento ou emoção do ser humano. Saiu agora o livro de Filipenses, capítulo 4, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 16 estarem meditando. Vamos aqui no livro de Filipenses, capítulo 4, contém 23 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando conselhos gerais para todos os seus discípulos, que diz assim nos versículos 5, 6 e 7. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejas inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E agora estarei lendo uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras da Bíblia Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Agora eu estarei lendo para vocês a denúncia de número 61, que diz assim: as denúncias são mais de 70, sendo essa a denúncia de número 61, e os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja falou mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar na mensagem de séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar tirando toda essa carga negativa, todos esses espíritos do mal que possam estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 17. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 17, que diz assim: Senhor Deus, peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Então escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. E hoje estamos sorteando os rebanhos de número ímpar, mas você que faz parte do rebanho de número par, também sairá com uma palavra para a sua meditação.
E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vamos estar aqui meditando no livro de... Vamos aqui ao livro para os rebanhos meditarem. Livro de Marcos, 16 capítulos. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Vamos aqui ao capítulo do livro de Marcos, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Marcos, capítulo 1, para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 meditarem. Vamos aqui, Marcos, capítulo 1. Contém 45 versículos, que diz assim: os primeiros discípulos do nosso Senhor Jesus. Que diz assim, nos versículos 14, 15 e 16. E depois que João foi entregue à prisão, veio o Senhor Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto do mar da Galiléia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas contém 4 capítulos. Capítulo 4 do livro de Jonas, para o rebanho de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Jonas. Capítulo 4 contém 11 versículos, que fala sobre a revolta de Jonas para com o Senhor Deus, nos versículos 2, 3 e 4. E orou ao Senhor e disse: ah, Senhor, não foi esta a minha palavra, estando ainda na minha terra. Por isso é que me preveni fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus compassivo e misericordioso, longânimo, grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ó Senhor, tira minha vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: fazes bem, que assim te ires. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 13, ímpar, e rebanho de número 14, par. 13, ímpar, e 14, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Pedro, 5 capítulos. Livro de 1 Pedro contém 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Pedro, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 1 Pedro, capítulo 2, contém 25 versículos, que diz assim: deveres dos santos. Nos versículos 11, 12 e 13 diz assim: amados, peço-vos, como a peregrinos, forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observam. Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana, por amor do Senhor, quer ao rei como superior. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença de todos. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. Vamos meditar aqui no livro de Romanos, 16 capítulos. O livro de Romanos contém 16 capítulos. Romanos, capítulo
11, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Romanos, capítulo 11, contém 36 versículos, que diz assim: exortação da sabedoria de Deus. Nos versículos 33, 34 e 35, diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus, quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutável os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 17, ímpar, e 18, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lamentações, 5 capítulos. Livro de Lamentações contém 5 capítulos. Vamos aqui no livro de Lamentações, capítulo 2, para os rebanhos número 17 e 18 estarem meditando. Capítulo 2 do livro de Lamentações contém 22 versículos, que diz assim: Jerusalém destruída. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: Vê, ó Senhor, e considera a quem fizeste assim, hão de comer as mulheres o fruto de si mesma, as crianças que trazem nos braços, ou matar-se-á no santuário do Senhor, o sacerdote e o profeta, jazem por terra pelas ruas, o moço e o velho, as minhas virgens e os meus jovens vieram a cair à espada. Tu os mataste no dia da tua ira, mataste e não te apiedaste, convocastes os meus temores em redor, como num dia de solenidade. Não houve no dia da ira do Senhor quem escapasse ou ficasse. Aqueles que eu trouxe nas mãos e sustentei, o meu inimigo os consumiu. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. Rebanho de número 7, ímpar, e de número 8, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Obadias, um capítulo. Livro de Obadias, um capítulo. Contém 21 versículos, que diz assim: o livramento de Jacó. Nos versículos 17, 18 e 19 diz assim: mas no monte Sião haverá livramento, e ele será santo. Os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, a casa de José uma chama, e a casa de Esaú palha. Se acenderão contra eles e os consumirão, e ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. E os do sul possuirão um monte de Esaú, e os das planícies, os filisteus, possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria. Benjamim possuirá a Gileade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei lendo para vocês uma das mais de 70 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando, mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei lendo agora a denúncia de número 78 para vocês. Qual é qual? Examine com muita atenção os livros de 1 Coríntios 2, de 4 a 16, com foco nos versículos 12 a 16. Em Apocalipse 16, com foco nos versículos 12 a 14. Em uma dessas passagens, há um verdadeiro homem do Senhor Deus, enquanto na outra há 3 espíritos malignos, o dragão, a besta e o falso profeta. Todos eles estão congregando com os reis e fazendo sinais e prodígios e enganando a muitos. Porque eles fazem os mesmos sinais que o Espírito Santo faz através de um verdadeiro homem do Senhor Deus. E somente examinando as obras que é possível identificar qual é o Espírito que tem parte com o Senhor Jesus ou Cristo. E certamente é aquele que tem todas as obras com base na Bíblia Sagrada. Aquele que tem todas as suas obras com base
nas Escrituras Sagradas, discerne todas as coisas, tanto o bem quanto o mal. E muita atenção para com quem congrega com os três espíritos malignos, pois eles também estão com o espírito do anticristo, que já está no mundo. Examine em 1 João 4, com foco no versículo 3, e em 2 João 1, com foco no versículo 7. E se você, ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essas nossas afirmações são mentiras e que o seu líder religioso e você estão com todas as obras perfeitas, com base verdadeira na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro. Confira também em Apocalipse 2, com foco no versículo 22 e 23, em Apocalipse 3, com foco no versículo 2. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. E anuncie essa mensagem de número 39 dentre as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 13. Oração de número 13, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo. Sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo espírito do mal e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. 2 Tessalonicenses, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de 2 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. 2 Tessalonicenses, capítulo 3, contém 18 versículos. O apóstolo Paulo dando advertências aos seus discípulos, que diz assim, nos versículos 6, 7 e 8. Mandamos-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus o Cristo, que vos aparteis de todo irmão que anda desordenadamente e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém imitar-nos, pois que não nos portamos desordenadamente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia, para não sermos pesado a nenhum de vós. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixe de curtir a nossa live, se inscrever para vocês estarem recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. E uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. Saiu agora o livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo apenas. Vamos aqui no livro de 3 João, contém apenas um capítulo, que contém 15 versículos, que diz assim: o mau exemplo de Diótrefes, nos versículos 9, 10 e 11. Tenho escrito à igreja, mas Diótrefes, que procura ter entre eles o primado, não nos recebe. Por isso, se eu for, trarei à memória as obras que ele faz, proferindo contra nós palavras maliciosas. E não contente com isto, não recebe os irmãos, impede os que querem recebê-los
e o lanças fora da igreja. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. Capítulo 1 contém 21 versículos, que diz assim: testemunho da glória de Cristo. Contém 21 versículos, vou ler o versículo 17, 18 e 19. Portanto, porquanto ele recebeu de Deus, Pai, honra e glória, quando da magnífica glória lhe foi dirigida a seguinte voz: este é o meu filho, amado, em quem me tenho comprazido. E ouvimos esta voz dirigida do céu, estando nós com ele no Monte Santo. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual bem fazeis em estar atentos, como a uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça e a estrela da alva apareça em vossos corações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Não deixe de escolher o número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, sem dogma, sem manipulação, sem sentimento ou emoção do ser humano. Porque estamos aqui com a presença do Espírito Santo, fazendo os sorteios para vocês estarem meditando nas Escrituras Sagradas. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Saiu agora o livro de Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, 12 capítulos. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7, glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Eclesiastes, no capítulo 7, que contém 29 versículos, que diz assim: remédios contra a vaidade. Nos versículos 8, 9 e 10. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Não te apresses em irar-te, porque a ira habita no íntimo dos tolos. Nunca digas por que foram os dias de passado melhores do que este, porque não é sábio fazer esta pergunta. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. Capítulo 4 do livro de 1 Tessalonicenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, contém 18 versículos, que diz assim: a vinda do Senhor e a ressurreição. Nos versículos 16, 17 e 18, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Samuel, 24 capítulos. 2 Samuel, 24 capítulos. Capítulo 7 do livro de 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Capítulo 7 contém 29 versículos, que diz assim: Davi planeja construir um templo. Nos versículos 5, 6 e 7. Vai e diz a meu servo Davi: assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu uma casa para minha habitação. Porque em casa nenhuma habitei desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito.
até o dia de hoje, mas andei em tenda e em tabernáculo, e em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel. Falei, porventura, alguma palavra a alguma das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificais uma casa de cedro? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Saiu a oração de número 10. Vamos aqui na oração de número 10, que diz assim: Senhor, nosso amado Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu peço ao Senhor para enviar o Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada e que possamos vencer esses espíritos do mal e ter bom ânimo e que prevaleça o Espírito Santo em nossas vidas e que através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo caia por terra todo espírito do mal. E é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu o livro de Amós, 9 capítulos. Amós contém 9 capítulos. Amós, capítulo 2. Amós, capítulo 2, glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Amós, capítulo 2, contém 16 versículos, que diz assim: Juízos de Deus contra diversas nações, contra Judá, nos versículos 4, 5 e 6. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Judá, e por 4 não retirarei o castigo, porque rejeitaram a lei do Senhor e não guardaram os seus estatutos, antes se deixaram enganar por suas próprias mentiras, após as quais andaram seus pais. Por isso, porei fogo a Judá, e ele consumirá os palácios de Jerusalém. Assim diz o Senhor, por 3 transgressões de Israel, e por 4 não retirarei o castigo, porque vendem o justo por dinheiro e o necessitado por um par de sapatos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para o Espírito Santo do nosso Senhor Deus estar abençoando mais e mais a cada um de vocês, porque vocês estarão levando a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogma, sem manipulação ou sentimento do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 28 do livro de Êxodo. Êxodo, segundo livro da Bíblia Sagrada, capítulo 28. Êxodo 28 contém 43 versículos, que diz assim: a lâmina de ouro, nos versículos 39, 40 e 41. Também farás túnicas de linho fino, também farás uma mitra de linho fino, mas o cinto farás de obra de bordado. Também farás túnicas aos filhos de Arão, e far-lhe-ás cinto, também lhes farás tiaras para glória e ornamento, e vestirás com eles a Arão, teu irmão, e também seus filhos, tu os ungirás e consagrarás e os santificarás, para que me administrem o sacerdócio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tiago, 5 capítulos. Tiago, 5 capítulos. Tiago, capítulo 5. Vamos
Vamos aqui no livro de Tiago, capítulo 5. Contém 20 versículos, que diz assim: a oração de fé, nos versículos 15, 16 e 17. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará, e se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Lucas, 24 capítulos. Lucas, 24 capítulos. Capítulo 20 do livro de Lucas. Lucas, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Lucas, capítulo 20, contém 47 versículos, que diz assim: a ignorância dos judeus sobre Cristo. Nos versículos 41, 42 e 43, ele lhes disse: como dizes que o Cristo é filho de Davi? Pois o mesmo Davi diz no livro dos Salmos: disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis, 22 capítulos. 1 Reis, 22 capítulos. Dei 2 números, vamos aqui. Capítulo 11 do livro de 1 Reis. Primeira Reis, capítulo 11. Primeira Reis, capítulo 11, contém 43 versículos, que diz assim: os adversários de Salomão, nos versículos 14, 15 e 16. Levantou, pois, o Senhor contra Salomão um adversário, Hadade e o Edomita. Ele era da descendência do rei de Edom. Porque sucedeu que, estando Davi em Edom, e subindo Joabe, o chefe do exército, para enterrar os mortos, feriu a todo homem em Edom. Porque Joabe ficou ali 6 meses com todo Israel, até que destruiu a todo homem em Edom. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Não deixem de escolher o número de 1 a 24, que daqui a pouquinho o Espírito Santo vai estar falando ao seu coração através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação. Saiu o livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, 13 capítulos. Capítulo 5 do livro de Neemias. Capítulo 5 contém 19 versículos. O clamor dos pobres. Nos versículos 1, 2 e 3. Foi, porém, grande o clamor do povo e de suas mulheres contra os judeus e seus irmãos, porque havia quem dizia: nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos. Então, tomemos trigo para que comamos e vivamos. Também havia quem dizia: as nossas terras, as nossas vinhas e as nossas casas empenhamos para tornarmos trigo nessa fome. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai estar trazendo para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui estar aí lendo para vocês uma das mais das nossas 70 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando. E eu estarei lendo para vocês a denúncia de número 80. Atenção, em mais esse desafio que faz parte das mais de 70 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, para quem provar que são mentiras, sendo essa a denúncia de número 80. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que todos os que estão com sacerdote e apóstolo responsável pelas 12 igrejas virtuais, e imitando ele e aprendendo com as 12 igrejas virtuais, como está escrito na Bíblia Sagrada, em Hebreus 13, com foco no versículo 7 e 17, essas pessoas não terão suas boas obras, ofertas, nem dízimos se tornando em vão, como está escrito nos livros de Mateus 15, com foco nos versículos 7 a 9, Mateus 23, com foco no versículo 3 a 15, e em Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19. E nós estamos desafiando alguém provar que essas afirmações são mentiras com base na Bíblia Sagrada para receber o prêmio de 200 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E anuncie essa mensagem de número 41 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora estarei apresentando a denúncia de número 77. Muita atenção nessa denúncia de número 77 das mais de 70 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, o Cristo e o Espírito Santo, perdão, são 3 seres distintos um do outro. E se você ou quem você trouxer para nós que provar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. E anuncie essa mensagem número 38 dentre as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Então escolha aí um número de 1 a 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Se você escolheu o número 9, vai meditar no livro de Hebreus, capítulo 2. Se você escolheu o número 3, vai meditar no livro de Tito, capítulo 2. Se você escolheu o número 11, vai meditar no livro de 2 João, capítulo 1. Se você escolheu o número 17, vai meditar no livro de Gênesis, capítulo 34. Número 5, Sofonias, capítulo 2. Número 8, Filipenses, capítulo 4. Número 4, Marcos, capítulo 1. Número 7, Jonas, capítulo 4. Número 10, 1 Pedro, capítulo 2. Número 1, Romanos, capítulo 11. Número 14, Lamentações, capítulo 2. Número 19, Obadias, capítulo 1. Número 15, 2 Tessalonicenses, capítulo 3. Número 18, 3 João, capítulo 1. Número 20, 2 Pedro, capítulo 1. Número 23, Eclesiastes, capítulo 7. Número 22, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Número 24, 2 Samuel, capítulo 7. Número 2, Amós, capítulo 2. Número 16, Êxodo, capítulo 28. Número 6, Tiago, capítulo 5. Número 21, Lucas, capítulo 20. Número 13, 1 Reis, capítulo 11. Número 12,
Neemias capítulo 5. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo nesse momento, porque estamos ao vivo em mais de 30 países, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então não deixem de fazer a sua obra, compartilhando, curtindo e comentando essa nossa live para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito em membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na a Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na a IG 318 37 300, e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus. E receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para, após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários, início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o nosso perfil, clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela, e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 70 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais, e nossa produção vai estar retornando contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia, e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais, e assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimos amém. Toda honra, toda glória seja dada mais e mais ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Não deixem de fazer a sua obra para com o Senhor Deus, curtindo, comentando, compartilhando essa nossa live, para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Deus. E agradeço imensamente a presença do Espírito Santo, do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Agradeço a presença de cada um de vocês por ter ficado comigo até o final. E se você chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato a todos vocês. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. E não deixem de crer no Senhor, como está escrito em João 7, versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva jorrarão do seu interior. E nosso Deus é Espírito, e importa que os que o adoram em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus, e aguardo vocês na nossa próxima live, às 18 horas e 7 minutos. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus.